pessoal. É um prazer ter vocês aqui conosco para esse evento tão importante, né? Num momento tão crítico da nossa sociedade. Eu vejo que esse tema é muito antigo, mas ao mesmo tempo extremamente atual. E a iniciativa do Jorge, né, junto com os colegas, de organizar esse evento, eu acho que é muito importante para orientar os terapeutas ainda em formação e também para relembrar um pouquinho aqueles que estão aí na área há um tempo, o quanto é importante a gente falar sobre suicídio e sobre vida. E para isso, nós convidamos hoje a professora Karen Domingues. Ela é pedagoga, psicóloga clínica de orientação junguiana, possui formação pelo Instituto Junguiano de Brasília, né? Tem mestrado e doutorado em educação pela UNB e também é professora do ensino superior. Então, eu vou passar a palavra para ela. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer na caixa de texto no chat. Tá? E aí depois, ao final da fala dos três convidados, que a gente também tem a professora Alda, né, e o professor Carlos, que cada um vai falar por volta de 30 minutos, a gente vai abrir o debate para as perguntas que vocês tiverem. Professora, é com você agora. Boa noite para todo mundo. Estou aqui com a minha amiga Alda, querida, com o Carlos. Estou vendo aqui o nome de várias pessoas que eu conheço. Então, vamos conversar um pouquinho, né? E no meu caso, eu proponho que a gente converse e reflita sobre o sistema familiar e a depressão. Até mesmo o sistema familiar e ideação suicida. Nunca atendi nenhum caso que chegasse à tentativa, né, de suicídio, mas já trabalhei com pessoas que na família tinham histórico de suicídio e elas traziam um diagnóstico de depressão profunda. Como a minha primeira formação foi na educação, e eu em sala de aula já observava muito os movimentos das famílias, né, dos alunos, então acabei que eu levei isso para a clínica também. Não fiz a especialização em terapia familiar sistêmica, mas sempre me interessei muito, e a minha clínica toda é baseada nos sistemas das famílias, como contexto de saúde ou de adoecimento. Então, qual é a minha proposta? De apresentar para vocês, não é a minha proposta de trabalho, porque essa é uma proposta muito mais ampla, né? Quando uma pessoa vem para o consultório, trazendo um histórico, né, de depressão, ou trazendo para o psicólogo, contratransferencialmente, esse peso todo de um desejo de morte, eu sempre me pergunto como é que é a família dessa pessoa. Claro que existem vários tipos de motivos, né, para ir contra a própria vida. Mas, no caso, eu vou pegar esse específico, né, de contexto familiar, tá, gente? Então, eu queria contar para vocês um dos casos que eu atendi, que para mim, assim, foi o que inaugurou a minha visão sistêmica mais profunda. Era uma paciente de 17 anos, ela mesma me procurou, ela resolveu tudo, ela veio sozinha na primeira sessão, enfim, nunca falei com os pais dela naquela época. E ela não falava de desejo de morte, mas ela inteira. Era tamanha falta de vida que eu ficava impressionada como aquela pessoa parecia que não existia na minha frente. Até que chegamos num momento que a terapia não andava, e aquela menina minguando, cheia de medicamento, ela dormia trancada no quarto de serviço, porque quando ela te dava os ataques, os pais tinham vergonha, tá, dela. Então, trancava no quarto de serviço que não tinha janela, e ela era filha única. E
Até que um dia eu pedi para conversar com a mãe, a menina concordou, a mãe veio, e aí a mãe conta uma história, né? O irmão dessa mãe, tio da menina, tinha se suicidado há uns 2 anos, dentro do quarto, enforcado. E ele morava com a mãe dele, né? No caso, a avó da menina. E eu conversei com essa mãe e ela disse assim, eu tenho muito medo. Então, olha só que interessante. Na menina, o processo todo ficava no inconsciente. E a mãe fala para mim, eu tenho muito medo que a minha filha se mate como o meu irmão. Eles são muito parecidos fisicamente, emocionalmente e intelectualmente. São muito, muito parecidos. E eu tenho muito medo. Para mim, a minha filha está indo pelo mesmo caminho. Eu peço para essa mãe fazer terapia. Eu não atendo família, tá, gente? Minha compreensão é sistêmica, mas eu não atendo família. Eu peço para essa mãe fazer terapia. Ela faz, ela entra no processo dela. E a menina começa a melhorar na terapia dela. Começa a responder positivamente. Alguns meses depois, não sei, 3 ou 4 meses depois, essa mãe retorna querendo conversar comigo. E aí ela fala, eu vi que a minha filha nasceu em outro tempo, de outros pais, tem outro tipo de vida, e que não tem nada a ver com a história do meu filho, do meu irmão. A partir daquele momento, a gente vê os processos, né, de identificação, não da pessoa com o outro, mas da mãe projetando na menina, né, gerando identificação com uma pessoa que tinha morrido. A menina também começa a ter forças para descobrir o próprio caminho dela, inclusive ela virou psicóloga. Foi a única paciente que virou psicóloga, tá? Não fiquem achando que eu fico levando o povo para psicologia, não. E nisso, eu comecei a perceber, né, um fundo de história familiar muito forte. Aí quem trabalha com genograma, eu não trabalho, mas eu adoro um genograma. Vocês veem como é que tem histórias que, se não terminaram em morte, em suicídio, né, tem uma depressão profunda coexistindo com aquela família, né? Então, como que é esse negócio de a gente atender alguém que por ele mesmo é muito, no caso, tá? Por essa pessoa mesmo é muito difícil a gente tratar se existe uma família com muita dor que não está tendo atenção. Então, o meu viés de observar é muito esse, né? Que história cultural daquela família, inclusive transgeracional, tá? Não sei se alguém trabalha com transgeracionalidade. Queria ver aqui, alguém trabalha? Onde é que é o chat aqui? Só para eu... Não tenho aqui. Depois deixa para lá. Então, a transgeracionalidade, vocês podem ver como a saúde vai num crescente e o adoecimento também pode vir num crescente, né? Então, às vezes, lá atrás, né, teve uma história de morte, de perda, de ruína, e aí aquilo não vai sendo trabalhado, não vai sendo elaborado pela família, a família não vai trazendo a maturidade para rever a sua história, né? E pode culminar com a questão do bode expiatório. Alguém ali vai servir aliás, o mais sensível, o mais frágil, enfim, o mais permeável, vai servir de fio terra para esse sofrimento todo vir. O que eu acredito que cada vez mais a gente possa trabalhar, porque não é justo, né? Óbvio que não é justo um arcar com toda uma dor de uma família. Então, quando a gente vai falar de, né, Setembro Amarelo, eu fico imaginando, né, o tanto de famílias que poderiam estar sendo assistidas, o tanto de sofrimento que está sendo abafado, principalmente nas classes sociais mais privilegiadas, né, porque eles escondem mesmo, né, por trás de uma porta pode ter muito, muito, muito mais sofrimento do que simplesmente a falta do pão. Então, como abraçar e cuidar dessa família, sendo que a gente, por muitas vezes, não vai ter acesso a ela, né? Isso fica uma pergunta aí para vocês. O que eu normalmente faço depois de um certo tempo, né, se eu não acesso a história familiar pelo cliente,
eu peço, mesmo sendo maior de idade, eu peço licença para o cliente e trago os pais, né? Se o cliente mora ainda com os pais, tá? Então, pode ter 25, 28, 30, dependendo do grau de dependência e indiferenciação dessa pessoa no seu meio, né? É como se fosse um bolo só, né? Uma simbiose só. Então, eu convido e sempre vem, né? E a gente começa a diferenciar um pouco os indivíduos daquela família. Outro caso que também estou lembrando, gente, era de uma moça adotada e ela veio com um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e ela atirava tudo na questão dela ser adotada. E a gente foi trabalhando, a gente viu que era muito mais uma crença, né, dessa famosa, como é? Esse preconceito, né, adotado sofre muito, adotado sofre, foi rejeitado desde sempre, e aí a gente foi conversando também, pedi para conversar com essa mãe, essa menina já tinha uns 25, 26 anos, ela era caçula, tinha outros 3 irmãos, e ela simplesmente, a mãe conta, que ela adotou aquela menina só para pagar uma promessa. Que ela não tinha vontade de ter outro filho, não tinha vontade de adotar, mas quando ela se cura de um câncer, ela cumpre a promessa que ela tinha feito para Deus, ia adotar uma menina. Aí o nome da menina? O nome da menina? O mesmo nome da irmã. Então, a irmã de sangue tinha o mesmo nome que ela. Imaginem a confusão. Então, o problema, no caso dela, da ideação suicida, da alta agressividade contra ela mesma, né, não era o fato de ser adotada. Na verdade, o fato era de como a adoção, em que base a adoção tinha acontecido. Né? Então, normalmente, existe uma depressão latente ali, existe uma falta de amor muito grande, que vai destruindo a força da pessoa de se individualizar, e logo de se individuar, né? Como é que é esse processo de eu me perceber, de eu valer a pena, de eu construir algo para mim? E aí a gente vai para o livro do Hillman, né? Suicídio e Alma. Não sei, alguns já devem ter lido. E a impressão que eu tenho, lendo aquele livro, é que a pessoa que se mata, ela já tinha morrido há algum tempo. Foi só uma questão de corpo. Pois a Alda vai tocar mais nisso, né, na questão da alma, perda da alma, mas pelo que eu vejo, e já vi gente muito próxima de mim ter esses pensamentos, né, de autoextermínio, parece que o resto já morreu, sabe? Morreu a esperança, morreu o desejo, morreu, o que mais? A identidade, às vezes nem se constituiu. Aquela pessoa já é um zumbi. A impressão que eu tenho é que ela só consome, que ela só vai consumir o final da expectativa física da vida. Tem outro livro muito interessante, que vocês também, ele foi traduzido para o português tem pouco tempo, tem 2, 3 anos, Assombrações. Vai trazer bastante a questão da transgeracionalidade, tá? E às vezes como as histórias, né, como o não dito, pode servir como sintoma absorvido por um só elemento da família. Né? Como é que a gente limpa isso? Né? Precisa haver amparo à família ou aos indivíduos separadamente, no caso dessa primeira menina que eu contei para vocês, a mãe foi fazer terapia, o pai foi fazer terapia, eles aceitaram, enfim, e a menina começa a melhorar muito, porque ela para de carregar o não dito e o maldito dos pais e dos tios, enfim, era uma história muito complicada. A outra moça também, a que tem o mesmo nome da irmã, estou lembrando de outros casos também, mas vou ficar nesses dois. Esse caso não foi tão positivo assim, não. Quando ela começa a se diferenciar, quando ela começa a perceber ela mesma, né, ela começa a se desmotivar para a terapia. Eu fico me perguntando até hoje se os pais não tiveram alguma responsabilidade na atração de volta
para aquele ninho. Imaginem, uma filha caçula, temporona, pais super idosos, muito sozinhos, que cuidavam daquela filha como se ela tivesse 5, 6 aninhos de idade. Então, essa pessoa, ela foi e voltou, né? Então, como que a gente faz hoje para trabalhar? Tem a terapia familiar, paralela. Eu acho, pessoalmente, gente, que só terapia familiar é meio perigoso, né? A desorganização emocional daquela pessoa que está servindo de fio terra precisa de um atendimento paralelo. Às vezes a família é muito pesada e na terapia familiar o bode expiatório cala muito. Então, a visão que eu trago é essa, né? O sistema familiar, ele é pulsante de dor não elaborada. E alguém, ou alguns, vão corporificar essa dor e trazer para o ato, né? Aí eu falo, o suicídio, eu falo repetindo os autores, né, citando os autores, o suicídio é um acting out. Eu estou morrendo psiquicamente, a minha alma está morrendo, a minha família pode estar morrendo. Eu não sei expressar isso em linguagem. Vai vir para o corpo, vai vir para a morte mais dramática, atuação, né, em vez de elaboração. Gente, a minha perspectiva que eu gostaria de apresentar é essa. Vai ser breve, porque depois na discussão vai rolar muita coisa. E aí, como ficamos, Elisângela? Isso, professora. Sou eu. Muito bom a sua explanação. Eu acho tão muito interessante você trazer esse tema e falar da família, quanto e às vezes a família é muito vista em segundo plano, e a gente o terapeuta foca muito no paciente em si, né? E às vezes aquele indivíduo realmente só é ali o sintoma daquela família que já está adoecida. Mas então agora eu vou apresentar e convidar a professora Alda para falar para a gente um pouquinho, tá? A professora, ela já atuou aí há 10 anos na área de violência doméstica no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Possui graduação pela Unicelb, que é o Centro Universitário. É analista junguiana pelo Instituto Junguiano de Brasília. Atualmente atua como psicóloga somente na área clínica. Possui formação em terapia comunitária pela Universidade Federal do Ceará. É uma proposta idealizada pelo psiquiatra Alberto Barreto. Professora Alda, então, é um prazer tê-la conosco, tá? E a fala é toda sua. Tá bom. Boa noite a todos. Obrigada, Elisângela. Primeiro eu quero agradecer, né, essa proposta do Jorge, que é tão bacana. Ele trabalha bastante, né, em prol para cuidar dessas pessoas que sofrem tanto. E eu quero agradecer a presença de todo mundo também. Eu quero, Elisângela, compartilhar a tela. Como é que eu faço aqui? Eu vou em apresentar agora, não é isso? Isso, apresentar agora. Aí, a tela inteira? Isso, tela inteira. A tela inteira, né? Ok. Estão vendo, não é isso? Espera aí só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Meu tema ficou esse, né? A alma em busca de liberdade no mundo pós-moderno. Esse trabalho que eu vou compartilhar com vocês, foi um trabalho final da minha formação em psicologia analítica, né, em análise junguiana pelo Instituto Junguiano de Brasília, e o Gelson Luiz Roberto foi quem me acompanhou nesse processo brilhantemente. Então, eu tenho muita gratidão por ele
ele ter me acompanhado. Por isso que eu quero honrar o nome dele aqui. E aí eu começo com essa epígrafe. Se manifestardes aquilo que está dentro de vós, aquilo que tendes dentro de vós vos salvará. Se não tiverdes aquilo dentro de vós, aquilo que não tendes vos matará. Esse aqui é o Evangelho de Tomé. Então, o que eu percebo, né? Dentro da psicologia analítica, a alma é uma questão central do ser humano. Na verdade, a alma é uma questão central do ser humano em todas as esferas. Mas a psicologia analítica, ela enaltece bastante a alma. É um tema bastante comentado. E ela comenta também a questão da valorização do potencial criativo como um caminho para a conexão com a psique. Psique e alma, a mesma coisa. E ela eu vou buscar falar do sentido de liberdade de alma. E a curiosidade foi o que norteou essa minha escrita, e eu percebo que a curiosidade também, ela é presente no cotidiano, no meu cotidiano, dentro do consultório, e eu percebo que ela é importante na nossa vida também. A curiosidade é o que nos mantém vivos, né? Então, eu vou falar da pós-modernidade e da desobediência. Professora? Oi. Nós não estamos vendo seus slides. Ah, não? Não. A senhora precisa clicar em apresentar agora de novo e depois em tela inteira. Então, peraí. Deixa eu minimizar aqui. Peraí, só um pouquinho. Nada? Vocês não viram nadinha? Não. Peraí. Se não, se você quiser me mandar por WhatsApp, tem um colega que está nos auxiliando da parte técnica, ele coloca. Não, então peraí. Então, só um minutinho. Deixa eu cancelar aqui. Porque para mim vai ser importante a tela inteira, não é isso? Isso. Aí eu vou em compartilhar. Aí eu clico no meu... Peraí. Ah, tá. Agora vai. Pronto? Estão vendo agora? Agora sim. Ah, então tá. Então eu vou falar rapidinho. Então eu vou só voltar. Peraí. Saiu, né? Saiu? Sim, nós estamos vendo a sua tela. Ah, tá bom. Beleza. Então, eu falei do Evangelho de Tomé. Então, a curiosidade, tá? Então, do pós-modernidade e desobediência. Então, tá. Então, o Hillman vai trazer a seguinte colocação. Por nossa saúde psíquica e bem-estar de nossas cidades, continuemos a encontrar maneira de abrir espaço para a alma. Então, essa é a questão do nosso século, né? Um sintoma do nosso século, que é a perda da alma. E isso, quanto que isso pode culminar no autoextermínio. Esse é um dos conflitos do ser humano, que é atender às suas necessidades, que são as necessidades da alma, e as do mundo externo. O homem se torna desalmado quando corresponde às necessidades do outro, sem antes escutar a si. Como é que a alma pode encontrar seu espaço de liberdade para se expressar? Fica aí uma pergunta. É um fato estranho que uma vida vivida apenas pelo ego, em geral, é uma vida sombria, não só para a pessoa em si, mas para aquelas que a cercam. E quando a gente vive somente pelo ego, ou somente pela persona? E servimos tão somente ao mundo externo. A gente vê isso muito nas redes sociais. As pessoas se perdendo, né, nas redes sociais, querendo gratificar o mundo externo e esquecendo de si mesma. E aí a gente torna a nossa vida sombria. A alma é rejeitada, tornando o próprio sujeito um desconhecido de si, um desconhecido interno e externamente. Ficamos escravos do reconhecimento do mundo externo, da expectativa da aceitação do outro e do quanto somos amados.
E quando não vem o desejado amor e reconhecimento, nasce a necessidade da busca pelo autoconhecimento. É aquilo que aconteceu, né? A Karen trouxe um caso de uma paciente que ela estava desvitalizada, né? E aí ela foi buscar a sua alma por meio do processo do autoconhecimento, o processo analítico. E reconhecer integralmente que estamos a serviço da alma. É o movimento pela busca da liberdade, a expressão do potencial criativo. O homem de hoje está faminto e sedento de uma relação segura com as forças psíquicas dentro de si. Essa passagem aqui de Magui e Hu é de uma entrevista, foi extraída de uma entrevista do Jung em 1934. Então, isso já tem quase 100 anos, a gente continua se debatendo, né? E como é que a gente sacia essa fome, essa sede que o Jung descreve? Quando assumimos o protagonismo da nossa própria história. Quando atravessamos o paradoxo, que é o desejo da liberdade, e atender aos anseios do mundo pós-moderno. A gente sacia essa fome, essa sede nossa, quando a gente escuta os desejos da nossa alma, ainda que sejamos vivendo em barulhento mundo. De fato, o mundo ele é muito barulhento, o mundo externo, mas o interno também. Então, como é que nós vamos dar conta desses dois barulhos? Fazer essa escuta, né, do barulho de fora e do barulho de dentro. Esse é o caminho da individuação. Só é moderno aquele que tem profunda consciência do presente. E aí vem o desafio. Quem chega a essa consciência do presente necessariamente é solitário. E aí o que acontece? A gente escuta dentro do consultório, não sei se todo mundo que está aqui presente atende, mas a gente escuta esse desafio de estar imerso à insuportável angústia de estar sozinho. No que se refere a escolhas e decisões, porque eu posso morar com muitas pessoas, eu posso me sentir amado, mas no que se refere às escolhas, decisões, isso é um caminho solitário. E aí tem esse conflito, que ao mesmo tempo temos a necessidade de viver em liberdade. Paradoxalmente, uma jornada para fora, mas para ir para fora precisa ir para dentro. Não há um caminho direto para o mundo sem mergulhar dentro de sua solidão. É só através disso que se conecta com o viver. Então, essas pessoas que estão em profundo sofrimento, né, com esse risco do autoextermínio, é nessa hora que a gente precisa dar essa continência para essas pessoas, né, que estão buscando ajuda, porque é essa dificuldade de viver essa solidão, de se reconectar com esse viver. A experiência única e pessoal do viver em profundidade proporcionará a conquista da liberdade. E aí vem uma significativa contribuição de Hillman, que é enxergar a alma em tudo que é criado. Tudo mesmo. Prédios, objetos, carros, tudo. Tudo isso. Porque os objetos, eles são criados, mas o que acontece? A gente se desconecta dessa criação do ponto de vista afetivo. E aí essa desconexão torna o mundo coisificado, fica uma coisa... A gente vive um mundo muito árido muitas vezes, né? Isso torna o sujeito sem alma e sem liberdade. Que não fujamos procurando as origens ou soluções, e sim comecemos no meio da confusão. Estamos vivendo um momento caótico, né, com a pandemia, mas é justamente nesse momento caótico que a gente está vivendo que a gente está encontrando algumas alternativas interessantes do ponto de vista criativo. Agora eu vou falar da desobediência como um caminho para o encontro com a liberdade. E aí, simbolicamente, a desobediência está presente nos mitos, nos contos de fada, nas parábolas, nos processos arquetípicos da vida na infância, adolescência e demais fases da existência. Em relação à desobediência, eu vou falar aqui de duas perspectivas bem brevemente, que é do ego em relação ao self e da alma no que se refere à consciência coletiva, que é o mundo externo. Qual é a primeira desobediência que a gente conhece, que a gente já ouviu falar? Simbólica. É a de Adão e Eva. Essa pessoa aqui, o Gerhard Dorn, ele é um alquimista que o Jung estudou bastante. E eu tirei essa passagem que eu vou falar agora do livro chamado Símbolos da Transformação da Mista. Uma passagem forte, eu achei. Depois da primeira desobediência do homem, o Senhor reduziu, como bem vedes,
esta estrada amplíssima numa vereda estreitíssima. Quer dizer, a estrada era larga e ela foi reduzida, ela foi estreitada. E ficou difícil, colocou à sua entrada o anjo querubim armado de uma espada flamejante para impedir o acesso à pátria feliz. Então, essa passagem diz que eles foram impedidos de retornar ao paraíso. Eles não puderam mais voltar. E como é que é estar no paraíso? E esse paraíso que eu falo é o de Adão e Eva. É estar no aconchego, mas é uma experiência sem consciência. Então, antes de sair de lá, eles estavam sem consciência. Nada acontece, nada se movimenta. E aí tem uma certa estagnação, está tudo parado. Na idade paradisíaca, as pessoas estão em comunhão com os deuses. Isso representa o estado do ego que ainda não nasceu, que ainda não se separou do útero do inconsciente e que, por conseguinte, ainda partilha da plenitude e da totalidade divinas. A Karen trouxe isso hoje, já, falando das famílias, né, dessas pessoas que ficam muito misturadas no estado de indiferenciação. E o quanto que isso pode ser adoecedor para a pessoa, individualmente, como para a família também. E ela na relação com o mundo externo. A desobediência pode nascer da curiosidade. Como é que está nosso lado curioso? Como é que está o nosso desejo de desvendar os mistérios da nossa existência? É isso que acontece também com essas pessoas que estão num profundo sofrimento emocional, né? Nessa situação, nesse limite, esse desejo de existencial, ele está esvaziado, completamente esvaziado. Esse é o impulso inerente ao processo da individuação. Essa busca, né, esse desejo, ele é o impulso da individuação. A continência e a proteção presentes no paraíso acontecem desde que sejam respeitadas as leis desse mundo. Ou seja, aquele estado de indiferenciação, aquele aconchego, ela tem enquanto ela respeita do ponto de vista aquelas regras, né? Aquelas regras daquele grupo familiar, por exemplo. O paraíso é um lugar em que não há questionamento e aí há certa apatia, a busca. A curiosidade pode ser a busca pela expressão da criatividade, o movimento em favor da individuação, seja ela qual for, a escrita, a música, a poesia, nas relações, uma fala, tudo pode ser criativo. Não imagino uma verdadeira pátria feliz sem consciência. E aí me vem uma pergunta: o paraíso, a plenitude, sendo uma questão arquetípica, seria um fim e não um começo? Isso quer dizer o seguinte: o paraíso, então, é uma busca, não é voltar para aquele paraíso, lá, aquele de Adão e Eva, mas sim um outro paraíso. Uma conquista existencial que acontece depois do ganho de consciência. E aí, o Edinger, que foi um grande junguiano, né, ele é americano, ele fala que o estado paradisíaco, quando prolongado demais, torna-se uma prisão, e o desterro já não é experimentado como uma coisa indesejável, mas como liberdade. Quer dizer, a pessoa, ela já não acha mais tão bom aquele aconchego, já não serve mais, ela não cabe mais ali naquele aconchego. E aí, esse símbolo do Ouroboros, né, que é a cobra ou um dragão mordendo a própria cauda, primeiro a pessoa nasce nesse estado de diferenciação, depois ela separa e depois ela volta para si mesma, mas num outro estado. O estado de submissão é o estado orobórico, que é essa imagem que está aqui, de participação mística, que é misturado de indiferenciação e infantilização do ser. A desobediência divina de um desejo da alma a esse mundo exigente, a consciência coletiva é um caminho para a mudança e a busca pela liberdade, uma possibilidade de assumir nosso próprio ser. E aí tem a metáfora também da parábola do filho pródigo, que aí é o filho que recebe fortuna e desperdiça, se distrai, ele gasta tudo que tem. E aí ele retorna ao reconhecer suas ações suas desobediências, né? Ele desobedece a sua alma, ele adoece e volta para a casa de seu pai, volta para a sua casa, volta-se para si. Abandonamos a nossa casa, né? Quantas vezes a gente não abandona a nossa própria casa, a nossa alma? Abandonamos a alma que habita em nós, quantas vezes? Um retorno é necessário para o caminho da individuação. Se a gente permanece nesse estado de abandono,
permanecemos num estado de desvitalização. E o filho que não saiu de casa? Tem um filho que não saiu, que ele é fiel. Esse viveu sob a continência do pai, aquele estado de indiferenciação que a gente falou ali atrás. Permaneceu no paraíso e não adquiriu consciência, não atendeu ao chamado da tribo da alma para desobedecer ao mundo. Do ponto de vista dos anos que seguem a infância, o estreito vínculo existente entre o ego da criança e a divindade constitui um estado de inflação. Muitas dificuldades psicológicas são em decorrência de resíduos daquela identificação com a divindade. Divindade a gente pode entender família, pai, mãe, irmão, ou até a gente mistura as relações com amigo. Isso acontece frequentemente, a gente escuta isso de pessoas próximas e no setting terapêutico também. E os contos de fada também, todos os contos de fada tentam descrever apenas um fato psíquico, mas este fato é tão complexo, difícil e distante de representar em seus diferentes aspectos, que centenas de contos e milhares de versões são necessários para que este fato desconhecido penetre na consciência, sem que isso consiga exaurir o tema. Von Franz também foi uma grande colaboradora do Jung, e eu percebi que, a gente percebe também, que a desobediência é um tema frequente nos contos. Os contos de fadas se repetem, mas os filmes também, filme e música, muitas vezes esse tema desobediência aparece em outras vertentes, né, da arte. Mas para que isso se repete tanto? Para quê? Que aí, por meio do simbolismo, a gente é estimulado a percorrer nosso próprio caminho. A gente escuta tantas vezes aquilo, que aquilo vai entrando na nossa alma. E aí, o conto do Chapeuzinho Vermelho, que é famoso, acontece exatamente isso. A mãe fala para ela não desviar do caminho, não falar com estranhos, ela justamente desobedece. Ela desobedece, mas ela ganha consciência. Ela consegue sair daquele estado de indiferenciação com a mãe. E aí pode ser mecanismo de proteção do Barba Azul, que eu vou falar bem brevemente o que é esse conto. A imagem já traz, ela se casa com um homem mais velho, ela acha ele estranho, mas ela não escuta a sua intuição. A relação é assimétrica, tem uma relação de poder entre dele para com ela, e aí ele fala para ela não entrar no determinado cômodo da casa. E aí o que ela faz? Ela entra no cômodo proibido e descobre que ele é um predador. A partir dessa descoberta, ela tem um ganho de consciência. Ela atravessa várias situações de perigo, mas ela consegue se salvar. Então, ambas, Chapeuzinho Vermelho e essa moça, ganham a consciência, né? E nos dois tem a curiosidade e a desobediência. E o mito de Prometeu, eu vou falar só um aspecto do mito, que ele traz muita coisa. Ele é um filho de Zeus, um titã de sua confiança. Ele desobedece à ordem ao roubar uma centelha de fogo do sol para salvar os humanos que viviam sem luz e sem calor. Viveu a dor e o sofrimento, mas também realizou a travessia da inconsciência para a consciência. E aí o Edinger vai trazer uma outra contribuição, que é uma atualização nossa, que a gente atualiza, né, os arquétipos, é a desobediência aos pais, que é um crime necessário, mas é uma desobediência com um sentido, não é uma transgressão inócua. A dor, o sofrimento e a morte efetivamente existem antes do nascimento da consciência, mas se não há consciência para experimentá-los, eles não existem psicologicamente. A angústia anulada se a consciência não estiver presente para recebê-la. Então, a gente sempre precisa da consciência para nos guiar. E aí, eu gosto muito de filme, vou falar brevemente desse filme aqui, que se chama Desobediência. Os filmes, os pacientes trazem muito em consultório, por isso que eu gosto de usar filme. Muitas séries eles assistem, muitas mesmo. E eu vou falar só desse personagem que é o Alessandro Nivola, que faz o personagem do Ovid, que ele é prometido, ele é muito cotado a ocupar o lugar de um rabino que morreu. Então ele fica nesse dilema, né, entre servir ao que ele foi, a esse imposto destino, que não era, na verdade, não era o desejo dele, mas ele não tinha consciência disso. E aí ele fica seduzido por esse mundo externo, mas ele faz reflexões desse lugar de admiração que ele ocupa, e ele fica nesse conflito. O que ele faz? Ele escolhe sair dessa prisão.
desse destino que ele percebe que ele não escolheu, que impuseram a ele, que a comunidade impôs. O Jung vai trazer que a alma é uma força que nos move, e a não atenção ao movimento dessa força nos coloca no estado de estagnação. A gente fica aprisionado no paraíso. Esse estado de estagnação é o que acontece com muitas pessoas que estão nesse grave sofrimento emocional. Como é que elas vão resgatar essa alma que se perdeu? Pouco importa que o paciente seja rico ou pobre, tenha família, status, porque essas circunstâncias exteriores não bastam para dar sentido a uma vida. A quem precisamos ser obedientes? Essa é uma pergunta que eu faço, né? Que desobediência de fato nos traz liberdade. Liberdade de alma. Os processos de transformação, os quais possibilitam essa passagem, já estão há muito tempo preparados no inconsciente, quer dizer, já estão lá só esperando um momento para entrar em ação, só uma oportunidade, basta a gente dar. Este é o processo que solta o humano da prisão do inconsciente. O processo analítico ajuda muito nisso aqui, é um processo, ele pode até ser lento, mas ele é profundo e constante. O desafio de nós, profissionais, está em oferecer espaço de escuta àquele que busca ajuda. Oferecer a continência necessária para que, de fato, o paciente encontre alternativas para libertar-se da prisão do inconsciente e realize a travessia. Alma e liberdade. Como vivenciar nossa alma em liberdade? Ou como permitir que nossa alma viva em liberdade? A vida pode se tornar ainda mais instigante se despertarmos para a curiosidade de compreender o que a alma deseja em seu sentido mais profundo. Esse aqui é o processo analítico, de a pessoa conseguir olhar para isso, né? O que de fato a alma deseja, o que ela quer, o que ela pede. O caminho do autoconhecimento permite enxergarmos o quanto somos responsáveis pela construção de nossas histórias. E, neste caso, pode haver algo mais libertador do que nos apropriarmos de nossa trajetória? Eu vou encerrar minha fala, com essa passagem do Jung. O autoconhecimento é uma aventura que conduz a amplidões e profundezas inesperadas. Então, que a gente possa se aventurar, né, a escutar o nosso lado curioso, né? A gente sabe que podemos ir para profundezas inesperadas, mas o analista está junto para essas pessoas que buscam ajuda. Esse é o meu compartilhar. Obrigada, professora Alda. Que material belíssimo, né? Sou fã do Rio, acho o livro dele, Suicídio de Alma, maravilhoso. E, assim, realmente, se a gente fosse pegar a sua apresentação, era assunto para uns 2 dias aí, pelo menos. Eu falei rapidinho por conta do tempo mesmo, fui bem acelerada por isso. A gente pode depois conversar. Mas pode guardar aí. Agora mesmo a gente vai te instigar a falar mais disso. O professor Carlos Augusto Serbena. Professor, está na sala? Pronto, estou aqui. Agora liguei o microfone. Ah, sim. Deixa eu te apresentar, então. O professor é psicólogo, doutor em Ciências Humanas, docente do Departamento de Psicologia da UFPR e do Programa de Mestrado e Doutorado em Psicologia. Realiza pesquisas, publica trabalhos, leciona disciplina em Psicologia com orientação em Psicologia Analítica. Professor, seja bem-vindo. A palavra é sua, tá? Muito obrigada. Tá, deixa eu só me localizar aqui para eu me colocar aqui nos... Pronto. Então, gente, queria agradecer aos colegas, queria agradecer também ao convite. Tá? Achei bastante interessante as duas colocações, da ligação do suicídio, obviamente, com a questão da família e da sociedade, e também essa ligação do suicídio com essa questão mais simbólica geral. Eu vou apresentar um pouco no quadro, tá? Algumas questões
Tá? Eu acho que quando a gente trabalha com suicídio, a gente tem o próprio suicídio, na realidade, ele coloca uma grande tensão para a gente, né? Porque como a psicologia, de modo geral, trabalha em relação à vida. E quando a gente está trabalhando com um suicida que tem esse impulso, como que se a gente trabalha com a psicologia no impulso de individuação em relação a viver, essa psique está trabalhando em relação à morte ou à destruição, tá certo? Então, isso acaba um grande problema, por quê? Porque se a gente é psicoterapeuta, a gente tem que se ligar com a alma do sujeito, e a gente está percebendo que essa alma está tão ferida, ou está tão machucada, ou está tão contraditória, que ela está trabalhando no sentido da sua própria anulação. Quando a gente está partindo do pressuposto que a própria alma trabalha exatamente nessa direção da vida. Isso trabalha um grande problema para o psicoterapeuta. Por quê? Porque quando a gente trabalha tanto no aspecto profissional quanto no aspecto de ligação com a alma, a gente fica nessa tensão. O que fazer exatamente? Tá certo? Preservar a vida quando o impulso não é de vida. Então, para tentar entender um pouco toda essa lógica, eu vou falar um pouco teoricamente, a partir de um pouco da psicologia analítica, a partir de alguns pressupostos, para tentar entender essa lógica. Quem trabalha muito bem com isso daí, gente, e tem um livro muito bom que nem a colega colocou, é o James Hillman, que ele coloca exatamente nesse livro, Suicídio e Alma. Tá? E ele mostra a contradição existente na alma e a contradição que o psicólogo tem quando ele vai intervir em alguém nesse processo, e onde ele fica no fio da navalha, porque muitas vezes ele intervém para evitar o suicídio, mas ao mesmo tempo, de certa forma, atrai o movimento da alma do sujeito. Tá certo? Eu não vou aqui dar muitas como manejar, até porque nos últimos 10 anos, mais ou menos, que eu estou na Universidade Federal do Paraná, dando supervisão clínica, a gente trabalha é uma questão muito clara, como os alunos eles estão aprendendo ainda, eles estão monitorando, esse trabalho muito com o suicídio vai exigir uma atenção muito grande, uma ligação do terapeuta muito forte com o paciente, e ele precisa estar muito sintonizado para poder tomar a decisão adequada. Quando a gente trabalha em clínica, escola, não dá tempo do paciente, muitas vezes, criar esse vínculo muito forte com o paciente que tem um impulso. Então, a nossa tendência, até porque se acontece qualquer coisa, a própria instituição é complicada, em supervisão clínica, na formação institucional, preservar exatamente o modelo médico da vida, entende? Então, quando há impulso suicida, a gente, até porque o próprio terapeuta em formação, o psicólogo, ele ainda está se conhecendo, ele ainda está desenvolvendo o papel, então é muito difícil ele poder monitorar esses aspectos inconscientes da alma, tá certo? Então, a gente tende a preservar exatamente a vida do sujeito no ponto de vista físico e material. Mas aí isso implica na seguinte questão que o Jung falou, né? Que a psique, ou a alma, vamos supor aqui que a alma é uma metáfora, ela trabalha com imagem, tá certo? Então, nunca a gente tem o fato concreto. A gente sempre tem o significado ou o sentido desse fato dentro da psique. Por isso que a gente coloca em Rio, a gente deve ficar com a imagem. Então, aí, a gente tem que se perguntar o seguinte: a morte, ou a finitude pelo qual o suicídio aponta, ele é entendido pela psique ou pela alma do sujeito, não no sentido material, tá certo? Mas no sentido de imagem. Para a psique não interessa muito os fatos psíquicos em si, interessa, de certa forma, a imagem, a fantasia ou a representação deles dentro do próprio sujeito. Tá? E aí a gente percebe uma coisa: enquanto na vida material isso pode apontar uma determinada eliminação, na imagem, isso é um pressuposto nosso, ou na psique, enquanto imagem, ele aponta no sentido da vida, ou no sentido da geratividade. Então, esse é o grande problema quando a pessoa
atinge nessa questão de eliminar, tem um grau de angústia tão grande que chega a tentar contra si próprio nesse sentido. É como se a psique procurasse vida, mas completamente deslocada na imagem, no sentido de que procura a sua própria eliminação. Tá certo? Aí, a gente pode acionar um pouco para tentar entender isso daí, em termos psicodinâmicos. Tá? Eu vou acionar um pouco um autor mais contemporâneo, acho que é o Kaushit, ele tem um livro chamado Mundo Interior do Trauma. Tá? Então, ele trabalha com trauma, mas eu vou pegar esse raciocínio dele no trauma e traduzir ele para essa questão da pessoa tentar contra si própria. Tá certo? O primeiro pressuposto que a gente tem, então, é que a psique é imagem. O segundo pressuposto, a gente tem que a própria geração do inconsciente, ou da totalidade da psique, vamos supor, o self, ele está nesse processo de individuação. Ou seja, ele procura gerar e procura se desdobrar, avançar no mundo. E, para isso, ele precisa o quê? Ele precisa de um ambiente, de um continente, para ele poder avançar. Tá certo? E terceiro ponto é que esse processo, muitas vezes, ele tem uma lógica interna. Ele tem um desdobramento. Tá? Ou seja, de alguma forma, o ser humano procura, alguns autores colocam esse sentido, o homem tem fome de significado. Ou seja, a gente está sempre tendendo a avançar em direção ao mundo para poder desdobrar a psique, desdobrar o inconsciente, desdobrar. Só que para desdobrar em relação ao mundo, a gente precisa de uma espécie de ambiente favorável, que dê continência a isso. E na lógica desse processo, a psique, procurando se desdobrar, vai procurar sempre, enquanto psique, que opera como imagem, se preservar. Tá? Mas aí que é o detalhe, ele se preserva no campo da imagem, não no campo da vida material. Tá? Aí, retorna Jung, um quarto pressuposto, a gente tem a ideia de que o processo do self é muito maior do que o ego. Tá? Aí o Kaushit vai buscar, na psicanálise, na Melanie Klein, e vai traduzir para Jung, um conceito, tá? Que ele chama das defesas do self e das defesas do ego. O ego, obviamente, é a defesa da consciência egóica. Para o self se desdobrar, para a psique avançar, para se individuar, a gente precisa constituir, o self faz um processo de constituição do ego. Tá certo? Então, as defesas do ego são as defesas de um primeiro nível, que ela supõe a defesa da consciência egóica. Tá? Da consciência. O Fordham vai colocar um nível mais básico, além da atuação das defesas do ego, quando o que está fora ameaça a própria integridade da psique, esse próprio desdobramento da psique, porque o que a gente tem? A gente tem que a gente se desdobra no mundo, tá certo? Então, esse desdobramento pode ameaçar o ego, que é esse desdobramento, ou pode ameaçar a própria existência da psique quando se desdobra. Entende? Então, não é mais o ego, ameaça a estruturação do próprio self, porque a gente tem que lembrar que, para Jung, o self, além de ser o centro, como representa o centro da psique, a totalidade da psique, o processo integrador e organizador da psique, e representa também as potencialidades que vão se desdobrar na psique. Então, as defesas do self, elas estão preservando exatamente a possibilidade desse processo e essas potencialidades. Tá? Então, é como se aquilo que atua, desintegra não apenas o ego,
mas desintegra também o self enquanto possibilidade de integração e de organização. Tá? Isso ocorre, muitas vezes, pelo quê? O próprio sujeito. Eu não vou falar de trauma, mas em termos de suicídio, para a gente se colocar, seria o quê? Tá certo? Só para a gente colocar aqui. O sujeito tem uma angústia tal, ou um sofrimento tal, que ele não, que além de preservar, além de ameaçar a própria integridade do ego, ele ameaça a integridade do self. Tá? E o próprio self daí atua para preservar a sua integridade. No sentido de eliminação ou diminuição desse sofrimento ou dessa angústia que ameaça o self. Só que o grande problema qual que é? É que esse sofrimento e essa angústia, eles passam pelo ego. Entende? Então, a preservação do self enquanto... Lembre-se, o self e a psique atuam enquanto imagem. E não enquanto realidade material. Então, ele vai recolher... É como se o sofrimento psíquico fosse de tal monta que ameaça o self, que o self vai fazer o quê? Eu vou me recolher para me preservar. Só que esse se recolher para se preservar implica na eliminação do ego. Só que, uma vez constituído o ego e uma vez se colocado, a disruptura é tão grande, digamos assim, que não tem como eliminar o ego sem eliminar a vida material do ego. Então, o self atua para preservar a possibilidade dele de integração, de organização e de potencialidade enquanto imagem. Só que o grande problema é que, para preservar isso enquanto imagem, ele se recua. E esse recuo implica na eliminação do ego. E óbvio, né, gente? A eliminação do ego teria a dissociação, teria a catatonia, mas se o ego ainda está relativamente estruturado e consciente, ele não consegue fazer isso. Então, a eliminação passa exatamente pela eliminação da própria realidade material, que vai funcionar na psique como um todo, não como realidade material, mas como imagem. Entende? Então, o self, nesse momento, a totalidade da psique que atenta contra si própria, ela tá nessa contradição, entende? Por isso que muitas vezes algumas pessoas dizem que o suicídio é como se fosse um grito de alerta, ameaça ao sofrimento do self, ao suicídio. Só que é uma ameaça exatamente à integridade da própria psique, que ameaça, mas o jeito que ele descobriu, o jeito que o self está atuando, é exatamente de eliminar o sofrimento e a angústia cruzado que o ego está suportando, e a eliminação do ego enquanto imagem. Enquanto é criança, de certa forma, ou quando está em processo de desenvolvimento, você bloqueia o desenvolvimento do ego, tá certo? Mas quando está constituído, daí você perde essa noção de realidade, né? Você trabalha da eliminação enquanto imagem, mas para eliminar a imagem, você elimina a própria realidade material que se está aí, entende? Então, é extremamente complicado isso daí, e a gente tem que lembrar daí, que eu acho que nessa questão do tratamento é pensar o seguinte, que a mente atualmente, o self, ele também é um self social, como colocaram anteriormente, bem claramente, né? A influência da família ou a influência da sociedade enquanto isso. Tá? Por quê? Porque se a gente pensar que esse self estabelece relações em termos sociais, você expande o self do sujeito em relação a toda uma série de vínculos que ele possui com o mundo ou com o outro, e de alguma forma a gente espera que essa expansão do self torne, de certa forma, a reequilibrar esse processo. Tá certo? Então, é difícil dizer em termos de atuação, porque cada caso é um caso, mas essa é a ideia. E, obviamente, se você trabalha com alguém que está nesse processo de risco de suicídio, se fixar isso agora é reflexão teórica, né? A gente pode até refletir junto para ver como se coloca.
Mas a ideia do self é como se o teu self, de alguma forma, tivesse que ligar com o self do sujeito, para poder exatamente reequilibrar. Mas veja que esse nível é um nível muito primitivo. Tá? É uma reestruturação básica que o sujeito tem que se colocar. E vai se colocando paralelo, que muitas vezes ele nem vai ter, o sujeito que sofre disso quase que não vai ter consciência, ele mexe de baixo para cima. Tá certo? É quase como se fosse uma reconstrução, um renascimento que se coloca aí. Porque a gente sabe que, do ponto de vista simbólico, o suicídio, toda a morte é um processo de transformação. Tá? Então, veja, só que o grande processo é a gente conseguir trazer essa transformação para o nível simbólico e não para o nível literal, e fazer o sujeito suportar. E aí a gente tem uma coisa, veja, esse sofrimento, essa angústia que o sujeito suporta, a gente tem que lembrar também da grande mãe, ou da caverna, aquela coisa toda, tá? Ele vai refazer, de certa forma, deixa eu fazer, esse sofrimento e essa angústia. A gente pode dizer que o quê? Quando o sujeito está tentando suicídio, é uma transformação desse sofrimento e dessa angústia. Tá? Mas aí a gente tem que pensar, é uma transformação que ele próprio não suporta sozinho. Tá certo? Não suporta enquanto self de si próprio. Então, o que a gente tem que fazer? No caso do terapeuta, o self do terapeuta vai ter que ser continente ao sofrimento e angústia que o sujeito possui. Então, aquela tensão, de certa forma, entre a vida e a morte, essa contradição que o sujeito vive, de alguma forma vai partir. Entende? Porque self vai ser o continente que vai suportar e vai conter essa transformação. Tá? E óbvio, gente, isso é nível simbólico, e para conter, para traduzir esse nível que trabalha no nível do self, das dissociações do próprio sujeito, o livro do Hillman, né? Aquele livro do Hillman, Suicídio e Alma, mostra exatamente essas contradições que a pessoa vive, que de alguma forma a gente tem que suportar. Tá certo? Então, muito desgastante. Aquela tensão entre a vida e a morte, de alguma forma, você também passa. Tá? E é um grande problema quando o sujeito trabalha com isso daí. Entende? Você vai intervir nele, perder o vínculo terapêutico e garantir a existência, ou você vai manter a questão da alma para dar essa possibilidade de renascimento e transformação. Tá certo? Então, assim, na realidade, vocês têm que pensar o seguinte, né, gente? A novidade, o Jung trabalha muito com polaridades, né? A circulação de energia se dá entre polaridades, entre opostos, consciente e inconsciente, terra, água, logos, espírito, terra, espírito, céu, terra. A gente está aí com uma contradição vida-morte, que não tem muito que... a gente tem que viver essa contradição e, desse ponto de vista, pensar na possibilidade exatamente de emergir algo novo que vai fazer essa transformação. Tá? Mas não existe uma receitinha de bolo de como fazer, tá certo? A gente tem alguns princípios e, obviamente, vai da experiência, do contexto, do conhecimento. E, óbvio, né, gente, se você conseguir expandir esse self do sujeito em termos de vínculos, muito mais na questão das relações, não só do terapeuta, mas nas relações satisfatórias com o mundo, é muito mais... o continente é muito maior do que o próprio terapeuta, entende? Então, as chances as probabilidades do sujeito se desenvolver, gerar algo novo, estabelecer, são muito maiores, tá certo? E fica menos pesado também para o terapeuta suportar isso daí. Porque, na realidade, veja, o terapeuta está suportando o self e o sofrimento do sujeito. Tá? A Amanda aqui fez uma pergunta, poderia dar um exemplo da imagem? Gente, porque o Jung diz assim, ó, não importa o fato psíquico em si, a psique nunca trabalha com o fato próprio. O fato
cria uma espécie de representação. Eu não quero entrar aqui no conceito de imagem, mas é assim como entre só para vocês ilustrarem, entre o sujeito e o objeto, o que faz a ligação disso é a imagem ou a fantasia. Tá certo? Então, a gente nunca trabalha, por exemplo, com a mãe isolada. A mãe é reconstituída na psique em termos de imagem, com elementos tanto nossos internos, que vai até o nível arquetípico, e níveis pessoais, quanto níveis que a gente pega pela sensação. Tá certo? Então, não existe, de certa forma, a gente vive nesse mundo de fantasias ou de imagens que são construídas nessa inter-relação entre o mundo interno e o mundo externo. Que a imagem é que vai fazer isso. Entende? Então, óbvio, o problema é quando a imagem, no caso, desliga completamente desse processo. Não sei se está claro, estava até vendo, gente, só esse tema da questão da imagem dá um bom tempo aí de fala. Mas eu acho que essa é a minha contribuição que eu tenho que dar para vocês de uma forma bem sucinta para tentar explicar esse processo. Tá certo? Ok, professor Carlos, muito boa a sua explanação. A psicologia arquetípica é um pouco mais complicada, de fato, e a gente fica aí com muitos questionamentos e também instigada a ler mais e estudar mais. Eu vou pedir para o pessoal já começar a colocar as perguntas para a gente ir direto para o debate. A professora Karen está presente. Para a gente já começar, professora? Vou fazer uma provocação, então, aí para a professora Alda e para o professor Carlos, enquanto a Karen retorna à sala. Nós sabemos que o suicídio ele é uma tragédia, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista social. O que vocês poderiam nos dizer sobre a dinâmica dessa tragédia no meio familiar, né? Como que é que fica essa família? Quais impactos que esse ato tem para essa família dessa pessoa que cometeu suicídio, né? E toda a questão social. Existe algum começo, alguma coisa? Alguém começa a responder? A professora não quer responder? Pode começar que eu posso começar também, tanto faz. Então eu vou começar. Olha, a gente sempre tem que pensar o seguinte, né? O suicídio, ele desestabiliza todo... A gente tem que pensar a família como um sistema, com vínculos ali, entende? Então, o suicídio desestabiliza todo esse sistema familiar, tá certo? E aí a gente vai ter que depender também de cada família, de como se dão os vínculos, de como se coloca, tá certo? Mas o suicídio é uma marca muito clara da tragédia e da falência desse processo, né? É como se dissesse, nós falhamos enquanto nosso processo de constituição do sujeito, da vida, entende? E, gente, é muito complicado também. Aí tem que ver também a posição do suicídio dentro do ambiente familiar, né? Qual que é a imagem, qual que é o sentido, qual que é a imagem, qual que é a posição que ele ocupava dentro, porque daí os impactos vão ser completamente diferentes, entende? A gente está supondo, por exemplo, no suicídio de uma pessoa que está, do ponto de vista social, está integrado e as pessoas não conseguem perceber. Entende? Agora, tem pessoas que já estão classificadas como potenciais de risco e a família já se ajustou àquilo, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí em psicologia com essas generalizações. Acho que a professora consegue colocar bem isso, os diversos estilos de família e a diversa posição que cada um ocupa,
tá certo? Supondo nessa, porque, veja, a maior tragédia, obviamente, é um suicídio em que a pessoa, todo mundo acha que a pessoa é feliz, maravilhosa, e a pessoa está com uma depressão oculta e se suicida, entende? Então, é quase isso como se fosse um ataque ao próprio sistema familiar, uma desestruturação do próprio sistema, tá certo? E óbvio, né, gente, aí a tragédia, o luto de todo mundo, tá? Porque, de certa forma, é uma parte de cada um que foi embora, né? E tem que pensar uma coisa muito clara, tá, gente? Talvez o maior sofrimento do suicídio seja para os pais do suicida, porque é quase como se fosse antinatural os filhos irem antes dos pais, tá certo? Ainda mais quando os filhos atentam contra a própria vida. E se os pais têm vínculo com os filhos, no sentido de construção afetiva, etc., isso impacta na própria identidade deles, dos pais, enquanto sujeitos. Vocês estão entendendo? Além do furo que fica da pessoa que vai embora, que é teu filho, tem a tua construção interna e todo aquele processo. Eu falhei enquanto pai, enquanto provedor, enquanto cuidador, enquanto tudo. Entenderam? Então, tem esse aspecto dos filhos que se vão, né, dessa forma intempestiva e às vezes não avisam, né, que querem ir, ou às vezes avisam sutilmente ou fortemente, mas tem também quando os pais se matam, né, assim, eu acho que isso também é um golpe para a família, isso é desestruturante, assim, a pessoa, às vezes, os filhos ficam anos, décadas, para poder elaborar essa perda dessa figura paterna, materna, né? Alda, eu acho que aí muito importante a culpa, né? Isso, sim. Assim, eu não vi, eu não percebi, ou às vezes o cônjuge percebe, mas não fala. Às vezes o cônjuge percebe, assim, a companheira, a esposa, o marido, eles percebem, ou os casais já estão separados, a família já está cindida, digamos assim, do ponto de vista da configuração mesmo da família, né? E aí, quando isso acontece, realmente porque, assim, há pais idosos que se matam. E quando isso acontece, muitas vezes acontece sem aviso prévio, assim, eu estou falando com experiência nisso, né? Experiência de clínica mesmo. E isso é muito forte para a família, para os filhos, para quem fica muito forte. Então, fica anos elaborando isso, né? A perda dessa pessoa de uma forma tão... E, assim, e muitas vezes é calculado no silêncio. Às vezes, nossa, é muito sofrido. Assim, aí você vê o tanto que aquela pessoa já estava sofrendo antes, no silêncio, né? Sem conseguir pedir ajuda. Então, há esses casos também, que desorganiza emocionalmente e objetivamente também a família. A culpa é muito forte, né, no sentido muito forte. Tem, e no sentido dos pais também, né? Sim, sim. E como lidar com essa culpa? Muitas vezes não tem o que fazer, né? Não. Que falam desse impacto na vida social, né, da família. Que impactos seriam esses? Impacto É porque eu não escutei, ficou baixinha a sua fala, não escutei. Existem alguns estudos que apontam para impactos sociais da família de uma pessoa que cometeu suicídio. Que impactos seriam esses? Isso é difícil de falar, porque, assim, o impacto é o quê? É um julgamento? Porque como é que é de que impacto se fala, né? É um olhar crítico, é um olhar assim, essa família não fez? Seria isso, né? A grande questão é definir o que é esse impacto social, de estruturação da família, que leva a família, por exemplo, a condições de vulnerabilidade social, ao impacto, por exemplo, de um médico ou um engenheiro, alguém que tem uma posição que se suicida e desestrutura toda uma cadeia, toda uma situação, o INSS, que tem que começar pelo suicídio a pagar pensão, entende? O impacto social é impacto, né? É esse impacto que a gente tem. Agora, teria que especificar melhor, né? O que eles querem definir como impacto, entende? Agora, o que a gente tem uma coisa muito clara é que numa sociedade atomizada que nem a nossa,
e que as pessoas são responsáveis por si próprias, e muitas vezes se colocam, o suicídio tende o grau de exigência é muito grande, as taxas tendem a aumentar, né? Aliás, o Durkheim, que é um sociólogo, um dos fundadores da sociologia, talvez ele é alemão, ele tem um livro muito claro, que ele fala da questão da influência da sociedade nas taxas de suicídio, né? Então, ele pegou a transição da Alemanha, a industrialização forte da Alemanha do final do século XIX para o início do século XX. E ele comparou exatamente as taxas de suicídio, e comparou esses processos de industrialização e a perda da religião. Então, a perda dos laços sociais, dos vínculos sociais, está casado com o aumento dos índices de suicídio. Entende? Então, por exemplo, a religião, a perda da religião, por exemplo, não só do aspecto da religião, no aspecto simbólico, mas o aspecto dos laços sociais que a religião faz, entende? Dos amigos, das atividades que se tem, entende? Então, isso deixa as pessoas muito sozinhas para lidar. De certa forma, é aquilo que eu falei, o sofrimento, quando você tem um self expandido social, ele tem um continente maior para suportar. Se você vai cortando isso, a cultura, o próprio sujeito, a própria família fica muito carregada, não consegue dar conta. Vocês estão entendendo? Sim. Entende? Não consegue transformar. Quando você tem teu sofrimento, você tem uma comunidade da família, de repente você tem a família extensa, que não é só teu pai, é teu tio, teu avô, você tem a sociedade, você tem os vínculos de trabalho, você consegue, de certa forma, colocar um pouquinho de cada sofrimento em cada lugar e, de alguma forma, dar conta e poder transformar. A ideia é que esse mundo, que essas pessoas vivem nesse mundo, ou da religião, o mundo cultural, seja um mundo continente. A questão é quando não tem a continência, mas eu acho que isso que o professor está trazendo é muito importante. Assim, a pessoa precisa dessa continência, desse pertencimento, né? Acho que essa questão da vulnerabilidade, dessa pessoa que está numa situação de risco, diz muito do não pertencimento. E aí eu me lembrei agora da passagem que eu trouxe do Hillman, né? De abrir espaço para a alma, né? Da gente reconhecer nesse mundo que a gente vive, onde é que a alma está. Agora, nesse fim de semana, eu participei de um simpósio como ouvinte, né, de um simpósio do Instituto Jungiano de Campinas, e aí me veio uma fala que ficou ecoando em mim, né, assim, uma pergunta que ela se repete para mim. Por que nosso mundo não suporta a alma? Então, assim, eu acho que isso vai, assim, a gente vai se distanciando tanto, e aí vai ficando esvaziado, os grupos, né, que a pessoa tem, que pode encontrar continência, os grupos religiosos, que tem essa possibilidade, ou algum grupo de cultural, ou algum grupo de algum tipo de atividade que a pessoa se sente pertencente, quando isso vai ficando adoecida, ou a pessoa não se sente mais nutrida, ela vai ficando sozinha realmente, assim, sem esse sentimento de pertencimento do mundo, né, que eu acho que esse é um pouco que o professor está trazendo. Ainda mais na sociedade pós-moderna, ainda mais na sociedade capitalista, individualista, atomizada, que, né, a gente possui, isso é muito complicado, tá certo? Os seres humanos viram objetos, né, não tem aquela noção luminosa do ser humano, né? Dentro de registrar... tem que falar mais alto. Dentro disso que vocês... melhorou um pouquinho, professor? Melhorou. Dentro disso que vocês trazem, as questões como as questões raciais, as questões de gênero, né, e de raça, a gente poderia considerar que também são fatores que podem ter índices maiores de suicídio? Sim, né? Toda a vida. Pense, se quiserem ver o suicídio de uma forma social, essa questão da sociedade, do pertencimento, aquele filme Moração para Bob é perfeito para ilustrar exatamente todo esse processo, de enquanto da tensão interna entre a sua identidade, que o sujeito se percebe enquanto ser homoafetivo, e o grupo social onde ele se insere religioso, que é um grupo tradicional, protestante, que tem uma coisa muito clara, que a homossexualidade, a homoafetividade é pecado, entende? Aí você vai também colocar as questões de gênero, né, que as mulheres suportam, e todos os impulsos, muitas vezes, de emancipação são bloqueados em alguns circuitos, né? Isso gera sofrimento, gera uma tensão.
Entende? Não dá para deslocar a questão do suicídio. Todo sofrimento psíquico, gente, ele, além de ser individual, ele tem um laço social e um laço coletivo, né? Ele tem um processo. É que a gente não trabalha muito, porque a gente tem o Jung, tradicionalmente, tem uma visão intrasubjetiva, né? Mas os autores mais contemporâneos, eles estão trabalhando com essa questão intersubjetiva. Entende? Então, é uma coisa muito clara. O significado, ele emerge sempre no diálogo. O diálogo entre eu e o inconsciente, entre eu e o outro, o diálogo entre eu e o mundo, tá certo? Ele emerge desse processo, tá certo? E onde e Jung é muito claro, né? Se o processo de individuação, de desdobramento da psique é bloqueado, isso gera sofrimento, isso gera tensão. A diferença é como cada um vai lidar com isso, né? Entende? Então, se você pega o filme Uma Oração para Bob, você vê claramente ali o movimento dele de se individuar, do Bob, e o bloqueio e a tensão que ele faz entre uma pessoa, da mãe, né, muito forte dele, porque ele é um filho querido, de certa forma, e o movimento dele. E como ele, de alguma forma, não teve suporte sobre isso. E o único jeito que ele teve de dar conta disso é um suicídio. Tá? E daí vocês vão pegar a fala da mãe, que mostra exatamente essa necessidade do humanismo presente, que dá continência exatamente ao ser homem, entende? Ao homem do ser humano, né? No sentido mais amplo do termo. Tá? Que é o amor que sustenta, que dá conta, apesar das diferenças, pode fazer isso. A gente está supondo aqui, a gente está supondo que não tenha problemas orgânicos, né? Só para ter uma noção muito clara, gente, o pessoal lá da UFSC, onde eu fiz doutorado, eles já é patente, tá? É claro, isso é comprovado, por exemplo, nos agricultores familiares que cultivam um fumo, eles usam muito agrotóxico no Rio Grande do Sul e no Paraná. Esse agrotóxico, muitas vezes, interfere em termos de toxinas do funcionamento cerebral e aumenta as taxas de suicídio. Tá certo? Então, sabe? Então, a gente tem, se vocês quiserem, a liberação de agrotóxicos pelo governo ao longo que ele está fazendo agora, que estão utilizando e vai se espalhar pela população, a gente pode esperar aí, ao longo do tempo, o aumento das taxas de distúrbios a nível de funcionamento cerebral, porque eles são cumulativos e impactam no funcionamento, entende? E é uma coisa muito clara, a pessoa que tem continência, que desenvolveu, que internalizou a grande mãe, ela consegue suportar mais o sofrimento, ela consegue criar essa tensão. Se ela fica muito frágil desse ponto de vista e não consegue encontrar na sociedade, ela vai atentar, é mais provável que ocorra. Entende? Então, uma sociedade atomizada, com muita vulnerabilidade social, cultural, etc., ela não tem... vai faltar elementos simbólicos, elementos de ligação para suportar isso daí. Quando a pessoa consegue sair desse estado de indiferenciação, né? Porque quando está muito misturada, ela não consegue, o ego fica frágil. Sim. E ela não encontra esse lugar no mundo. Alguém me pergunta... pode falar. Não, ela literaliza algo que seria simbólico. Exato. Exatamente. Entende? Em vez o Bob, por exemplo, né? Ele poderia matar a imagem dele enquanto filhinho querido, cristão, hétero, né? E pegar e deixar uma carta e correr o mundo, entende? Vou viver em São Francisco. Mas ele não conseguiu fazer isso. Ele teve que matar a pessoa dele, porque estava identificado, persona, ego, entende? Ele não suportou essa tensão. Vocês estão entendendo? Sim. Entende? Então, é muito complicado. E se a gente vive muito em termos de personas, e da identidade muito forte, na hora de rompimento disso daí, que nem Bolsa de Valores, né? Bolsa de Nova York, né? O crash da Nova York, que as pessoas se suicidavam. Entende? A identidade, o self ligado ali, quebrou aquilo ali. Quando cola na persona, né? Quando a pessoa fica identificada com aquele lugar, aí realmente ela não sustenta. Alguém me fez uma pergunta, mas antes, professor, alguém pergunta para você falar o nome do filme. Pede para você repetir o nome do filme. Eu vou colocar aqui no chat, então. Tá.
Então, alguém pergunta para mim, a Daniele, né, para eu explicar sobre o mito de Prometeu e a relação dos casos de suicídio. O que acontece? Se a gente pegar o mito de Prometeu, toda e qualquer desobediência, porque ele desobedece a Zeus. Então, vou pegar essa parte. Como é que a gente sustenta uma desobediência, né? Como é que a gente sustenta? Eu acho que é isso, sim. Como é que eu vou sustentar a minha ideia, aquela minha ação? Essa questão. Ele sustentou. Ele sofreu, ele foi castigado por Zeus, mas ele sustentou. Então, e a desobediência é um tema arquetípico que a gente precisa de viver para que a gente consiga se indiferenciar da nossa família. Não é uma transgressão sem sentido. Então, o roubo daquele fogo era para dar luz aos homens. Então, tinha um propósito. Então, qual é o propósito daquela desobediência? Essa é a questão, né? Para a gente poder sair desse lugar de comunhão que a gente pode falar do ponto de vista arquetípico, né? Do ponto de vista macro com os deuses, ou da nossa família de origem, da nossa sociedade, isso vai ser elevado, né? Se a gente não consegue, é levado para as relações outras, né? Sociais, futura relacionamento, enfim. Elisângela, posso só complementar minha pergunta? É só fazer uma outra pergunta? Alda, e você trabalha esse mito, por exemplo, com os pacientes? Ou já trabalhou alguma vez? Quando a gente trabalha o mito, não é assim, às vezes eu conto o mito. Quando surge uma situação, aí eu conto o mito. A gente não é a gente que leva o mito, é o mito que vem até nós, né? Ele que vem ao nosso encontro. Então, a depender da situação, a gente traz o mito, sim. A gente faz uma amplificação, conta um pedaço do mito, sim. Já aconteceu de eu compartilhar o mito, mas isso depende muito do que o paciente está trazendo. É ele que aparece, né? Não é a gente que vai em busca dele. Bom, a professora Karen aqui já retornou à sala e só para atualizar você, professora, a gente já está no debate e tem algumas provocações aqui e cada um tem feito a sua contribuição. E aí a próxima provocação existe hoje todo um sistema que a gente traz e fala, que essa mudança repentina atual aí, diante dessa pandemia, dessa crise econômica, né? E também existe um índice alto de jovens de 20 anos com ideação suicida. Eu queria que você começasse, Alda, falando um pouquinho disso, porque quando você fala, né, dessa expulsão do paraíso na sua apresentação, fica, né, bem claro isso. Eu queria que você trouxesse isso para a parte bem prática. A gente tem na sala alguns alunos que estão começando agora, então que você pudesse nos dizer no dia a dia que situações que fazem com que essas pessoas se sintam expulsas do seu paraíso e possam pensar em morrer. Nossa, essa pergunta, uau! Porque o que acontece? As pessoas, essas pessoas jovens, né? Mas existem os jovens do ponto de vista, digamos assim, não cronológico, mas elas estão nesse estado de muito vinculadas às suas famílias, às suas histórias pessoais, né? Como é que eu vou sair da minha família, seguir meu caminho e continuar sendo aceito? Porque aí fica misturado. Eu saio, eu desobedeço e não sou mais aceito? Ou eu desobedeço e continuo sendo aceito? Então, assim, o sustentar esse lugar, a conquista desse lugar, é uma travessia realmente. Só o autoconhecimento que vai dar essa continência. Não vai ter, porque assim, outro dia, por aí, né? Passeando por aí na clínica, eu fiz a seguinte colocação: sua mãe não vai assinar a sua saída, assim, não espere isso dela. E aí, aquilo para ela, assim, caiu como, ela está com muita vontade de sair de casa, muita vontade de ter sua vida, mas ela quer que a mãe assine.
ela precisa disso. Então, essa assinatura pode aprisionar também. Se a gente for pensar um pouco, se eu dependo da assinatura dela, então eu saí porque ela assinou, não é pelo meu desejo, pela minha vontade, pela minha... Uma parte é, mas a outra parte acaba não sendo. Porque se ela assinou, então aí ufa, eu posso sair, né? Então, essa expulsão, ela é necessária. Porque a gente fica patinando nisso, né? Porque como essa questão do paraíso é um tema arquetípico, a gente atualiza o tempo inteiro a gente volta nisso. Esse lugar de aconchego, ele é muito bom, porém, ele aprisiona. Então, como é que a questão do autoconhecimento, ela nos possibilita a não mais precisar dessa continência, dessa assinatura, e não mais precisar realmente, assim, integralmente, e descobrir o que de fato me faz buscar estar, o que me faz estar aqui, esse é pessoal, isso ninguém te dá, isso ninguém nos dá. O que nos dá é o autoconhecimento, não tem outro jeito. Seja ele por meio assistindo seriado, né? Eu atendo gente que atende, que assim, a análise não está só ali. Ela assiste um filme e ela volta para a história dela. Ela lê um livro, ela vê uma obra de arte e por aí vai. É assim. Não sei se assim, é uma pergunta super forte essa, né? É uma pergunta, vou falar aqui de $1 milhão, né? Assim, para poder realmente ser respondida na experiência. Não tem outro caminho. Sim. Obrigada, professora Alda. Professora Karen. Pois não? Pode comentar a respeito? Sim. A questão... Carlos vai falar alguma coisa? Eu falo depois, pode falar. A questão da... Nós exigimos tanto, né, dos jovens, e ao mesmo tempo nós protegemos tanto. Eu acho que fica uma mensagem tão ambígua, né? Então eu fico imaginando até onde não é um paraíso cheio de fogo do inferno, né? Porque por um lado você dá um monte de aconchego, mimos, seduções para aquela pessoa ficar ali, né? A família, o pai, a mãe, enfim, até a situação da nossa sociedade, que é tão competitiva e tão ameaçadora que os jovens estão cada vez saindo mais tarde de casa, né? Então nós temos famílias que dão tudo e ao mesmo tempo exigem a alma daquele filho, né? O filho tem que seguir aquela profissão, ou o filho tem que responder a certas fantasias que os pais não deram conta, ou o filho tem que... Então, assim, é o famoso vender a alma para o diabo, né? Então, o paraíso real, da onde ele veio, né? Parece que o desejo dele é alcançar esse paraíso novamente pela morte, né? Imaginem o tanto de sofrimento que uma pessoa que tem tudo e ao mesmo tempo não tem identidade, como a Alda falou, não tem força para se diferenciar, não tem força para sair, não tem força para se permitir, que tudo tem que vir do ambiente familiar. Né? Ao mesmo tempo, a família que, né, vou repetir, que protege, que abraça, que cuida, que mata, né, é aquela também que entrega as feras dos seus filhos, né? Então, nós vemos situações onde há um paradoxo absurdo entre o bem-estar material e o mal-estar espiritual, né, psíquico ou anímico. Como é que a pessoa lida com essa estranheza? A sociedade também faz a mesma coisa, né? Entrega tudo que é possível de ser consumido, né? E retira o espaço de alma. Então, a pessoa fica tendo que comprar, consumir, desfilar, né? Eu digo que a vida hoje é um grande desfile. E eu acredito que as pessoas mais sensíveis se sintam absolutamente paralisadas e congeladas nas suas emoções e desejos, sem chance de amadurecer.
Uma vez, meu primeiro trabalho dentro da abordagem junguiana foi sobre globalização e narcisismo, né? Uma sociedade que cria crianças, né? Eternas crianças, cheias de desejo, de consumo, mas cheias de sofrimento, de abandono e de desamparo. Então, eu não consigo não enxergar os sistemas, né? O sujeito, a família, aquele grupo cultural e a humanidade. Então, para mim, a forma de trabalhar seria trazer essa família, né, para um outro grau de compreensão do que seja amor, do que seja cuidar, do que seja educar e colocar limites. Porque as coisas estão muito misturadas, os pais muito cheios de culpa. Claro, eu estou falando, gente, de um grupo muito específico, né? Classe média alta. Apesar do que as classes menos favorecidas já estão sofrendo disso, né? Os pais dão o que não podem, o que não conseguiriam, e ao mesmo tempo abandonam os filhos nas ruas. O rico também é abandonado nas ruas, né? Então, como é que é lidar com essa construção de um eixo, como o Carlos estava falando, né? Uma estrutura, né, de ego que dê conta de lidar com as frustrações da vida. Como é que é isso se a família não está instrumentalizando essas pessoas e a sociedade também não está dando essa força? Aí vocês podem dizer assim, então você vai para a família, mas e a sociedade? Mas o que eu acredito é que a família é um grande filtro, né? A família não é simplesmente portas abertas para a rua. A família tem que ser cuidada e tem que ser educada para fechar as suas portas e manter seu filho protegido. Mas não, a família se fecha, né? Ela se fecha. Então, como é que é isso? Ser permeável até que ponto? Ser fechado até que ponto? Então, são reflexões que também variam muito, né, de indivíduo para indivíduo, de família para família, de cultura para cultura. Também não sei se respondi, Elisângela, a tua pergunta, como a Alda falou, $1 milhão. Quem trouxe a tua pergunta? Eu vou tentar ajudar um pouco aqui na reflexão teórica, né? Só que eu vou falar já para junguiano, tá? O Neumann, tá? Ele tem acho que é Neumann, não lembro. Quando ele fala do arquétipo da grande mãe, do arquétipo materno, a gente sempre fala do cuidado, né? Do cuidado, da nutrição e da segurança. Tá? Só que a gente esquece que esse é como se fosse esse é o primeiro arquétipo da grande mãe, tá? Que é o que ele chama o feminino elementar. O segundo modelo é o elemento transformador, esse aqui é a parte passiva do feminino. O segundo elemento da grande mãe é o feminino, é o transformador, que daí entra a figura da ânima, tá? Que é exatamente responsável pelo processo de transformação. Tá? É aquela parte ativa do feminino. Aqui seria a mãe que cuida do bebê, alimentação, nutrição. Aqui é a mãe que empurra o bebê, por exemplo, na parte ativa dele ir para o mundo, que dá segurança e apoia o bebê de ir para o mundo. Aquela parte não, vai, eu estou aqui, pode andar de bicicleta, pode correr, se você for fora, está aqui. Tá? Essa transição daqui para cá, do bebê, um ego que é ativo, ele implica exatamente dentro do sujeito, ele de alguma forma matar a grande mãe e renascer o feminino desse elemento transformador. Só que, óbvio, existe aqui uma culpa arquetípica de como é que eu vou matar aquilo que foi extremamente importante para mim. Tá? Como é que eu vou matar aquilo que, de alguma forma, me sustentou e me aliviou? Daí daqui, dessa passagem aqui, surge o arquétipo do herói, né? Que, de certa forma, está ligado à noção simbólica do ego, da consciência. O grande problema é que, para fazer essa passagem, você precisa, além de um feminino que tenha também esse aspecto que libere, você precisa também da atuação do elemento do logos, do masculino, que dê
uma estrutura para o ego, que dê uma noção para ele avançar. Tá certo? Então, se você não consegue, o que acontece? O ego que está aqui, ele não consegue passar para esse sentido, para se transformar para ti, ele vai ficar preso, enquanto um bebê, de forma psicológica. Aí ele vai se sustentar ou com persona, ou com identidade, com qualquer outras coisas. Tá? Só que a gente tem um grande problema, do ponto de vista do Jung. O Jung tem uma coisa chamada processo de individuação. Ou seja, enquanto o ego, de alguma forma, fica preso aqui, o self faz movimento para ele adiantar até aqui. Então, aquela grande mãe do bebê, em 5, 6 meses, o self positivava, quando no segundo momento do estágio de desenvolvimento, o que ele faz? O self quer empurrar o sujeito para frente, para o avanço, por bem ou por mal. Em termos de libido, o que ele faz? Ele negativiza essa mãe. Veja, a mãe não mudou nada o comportamento dela muitas vezes, até melhorou, mas é próprio do sujeito construir uma imagem, porque ele precisa largar a mãe e precisa ir para o mundo. Então ele negativiza a grande mãe e positiviza algo que é do mundo, no caso o logos, o masculino, ou as mulheres enquanto objetos de alguma forma, para ele poder. Se ele não tem um ego suficientemente forte para sustentar essa tensão, ou se a grande mãe bota muita culpa, ele não sustenta a culpa, ele fica travado. Entende? Então, essa é um pouco a estrutura daquele sujeito que ama a mãe e, de vez em quando, um belo dia queima a mãe com raiva dela, entende? Óbvio, eu resumi aqui muito rapidamente esse processo, mas você tem uma tensão entre um impulso de ir para frente, porque a gente sempre tem que pensar o seguinte, né, gente? Tudo que o sujeito percebe do inconsciente é pelo filtro do ego. Entende? A grande sacada é mudar isso daí e perceber. Então, o sujeito que está aqui, fixado nessa noção da grande mãe, aliás, dá para entender um pouco o fundamentalismo e a crítica ao feminismo por essa lógica. Quando o sujeito está fixado aqui, a ideia do ego dele, a identidade do ego dele, ele vai positivar aqui. Só que o que acontece? O inconsciente que está mandando ele para frente está positivando isso aqui. Uma mulher ativa, uma mulher que se coloca, que vai para o mundo, que se coloca, entende? E ele fica com uma atenção do inconsciente querendo empurrar ele para frente, jogando libido ali, e o ego segurando. Não sei se entende? Então fica essa tensão. Se ele não consegue suportar isso daí, aí ele fica... Daí é isso, né, gente? Daí, entende? Ele vai ter que, de algum jeito, ele vai ter que lidar com essa culpa arquetípica. Entende? E o ego precisa lidar com isso. Óbvio, né? Você não consegue lidar sozinho. Por isso que tem alguns rituais em povos mais primitivos entre aspas, né? Menos complexos, sociedades que criam elementos onde você simbolicamente mata a mãe, etc. Você renasce de outra forma. Entendeu? É uma forma de transformar o sujeito, não ficar individualizando a culpa, de colocar em termos coletivos, porque o arquetípico é coletivo. Então, vamos fazer um ritual coletivo disso. E aí a gente vê uns movimentos do masculino, muitas vezes, ou de algumas coisas que questionam e falam muito mal das mulheres, no sentido de tentar dar conta da culpa, mas não transformar essa culpa. Entende? Então, ele mantém a cisão, só que ele passa para o outro lado, né? Entende? Por exemplo, a Marielle entra aqui, né? Negativiza, entende? Mas seria o espaço para ele poder integrar. Carlos, super interessante, né? Quando você fala, né, positivar a sociedade, o mundo de fora, mesmo eu fico imaginando, né, como esse mundo do masculino, no caso, o nosso patriarcado que está aí fenecendo, como ele está sendo aversivo para muitos jovens, né? Acaba que essa grande mãe fica com muito poder sobre esse ego, porque é muita dificuldade de ir para um mundo onde a competitividade, as ameaças, o desamparo são tão intensos, com coisas tão pouco simbólicas, né, para serem vividas. Há um empobrecimento, né, do mundo
com esse encontro do concreto e do simbólico, né? Acaba que o simbólico fica todo no inconsciente, todo na fantasia, né? Ou ele vai se ligar a algum ismo, que nem o Jung fala, né? Uma ideologia, uma religião, um fascismo, alguma coisa que de alguma forma suporte socialmente essa tensão. Aí o problema não é dele, o problema é coletivo, entende? Sim. Dissociou. Sim. Não existe autoconhecimento, entende? Porque o que acontece? No caso do patriarcado, né? Ele é submetido a uma tensão entre ficar no tradicional e avançar, que significa integrar. Só que para integrar, ele tem que trabalhar internamente. Óbvio, isso gera angústia, isso gera sofrimento psíquico, e isso gera uma transformação. Ele tem que suportar. Só que ele não tem o ego sozinho para suportar isso. Entende? Como que ele vai fazer se ele não suporta? Porque é aí que está a ideia. Ele quer eliminar essa angústia. Como é que ele elimina? Bode expiatório, né? Ele projeta. Então, ele faz a projeção. Então, esse avanço, eu diria, no caso, por exemplo, essas mulheres, esse feminino novo, ele está ameaçando, ele está aqui, ó. Ego está aqui. A sombra dele, e o self, e o novo, está aqui. Só que ele lê isso aqui como se fosse ego distônico, provoca nele sofrimento. Ele quer eliminar isso aqui, então vamos eliminar esse avanço. Então, o culpado pelo caos do mundo é o feminismo, é o avanço das ideologias libertárias, é Simone de Beauvoir, sabe, é a modernidade. Porque a modernidade tira ele dessa posição tradicional e, de alguma forma, coloca. Só que ele não consegue suportar. Aí, óbvio, ele vai se ligar num grupo, desses grupos fascistas ou desses grupos tradicionalistas que colocam a mulher de um lado e ele do outro. Não tem mais discussão. Aí ele tem uma validação social para a posição dele. E aí eu fico vendo aí, quando você fala dos ismos, né, que o Jung trouxe, acaba que há um outro colo, né, um colo, o inconsciente está ali fervilhando e absorvendo aquele que não consegue se manifestar individualmente. Não, daí óbvio, né, ele socialmente não fica, daí ele fica com uma cisão interna até o nível, é só para a Igreja Católica, né, historicamente, tanto recusou a sexualidade que se tornou pervertida, né. Aí a gente vê nessas visões, né, dos pastores ali, dos fundamentalistas religiosos que fazem absurdos, né. Mas o que é pior de tudo é o seguinte, é que nem o Jung diz, a gente está fazendo seminários, né, uma pessoa estava conversando com ele, dizendo que não tinha sentido a terapia, porque se ele tinha algum problema psicológico, ia consultar com o pastor, né, o confessor dele, que dizia o que ele vai fazer. Entende? Sim. É essa que é a história. Você cindiu aqui, né? Porque é o medo de sair desse estado de indiferenciação, né? Porque, assim, eu preciso sair dele, é uma conta que precisa ser paga, né? Assim, eu suporto pagar essa conta, né? De não precisar de pertencer a esses grupos de uma forma irracional até, né? Como é que eu pertenço a esse grupo? Eu reflito, eu estou nesse grupo, mas assim, o que é meu e o que é a ideia do coletivo, né? É transitar, é conseguir transitar esses dois espaços. Mas como essa transição é muito sofrida, e ele não quer sofrer essa angústia, uma sociedade de consumo não suporta uma série de coisas, ele quer manter a posição dele. Então ele vai até a hora que a realidade vai bater nele, vai destruir o motivo, né? Mas o grande problema, por exemplo, aqui eu falo para os meus alunos, né? Só um exemplozinho desse funcionamento psíquico, né? Bem simples, né? Acho que tem um caso de uma igreja, de um culto que tinha um pastor, aí tinham músicos, um casal de músicos, né? A cantora e o músico, que era a mulher. Passava muito tempo o pastor com a cantora vendo as coisas, né? O pastor com a cantora fugiram, né? Tá? Óbvio, rompeu, né?
Aí depois de um tempo, acho que o pastor foi preso, sei lá, alguma coisa assim. Aí a cantora pegou e resolveu voltar para o músico, né? Não é, veja, o músico não é que a cantora, que a minha esposa não gostava de mim, ou ela era diferente, é que o demônio, o diabo tentou ela. Agora nós rezando e nós vamos sendo casal de Deus, isso não vai acontecer mais. Então não foi responsabilidade dela, foi responsabilidade do demônio que atentou ela. Nós estamos caminhando para o encerramento e eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma consideração final aí para o fim do nosso debate. Pode ser, professor? Olha, podemos fazer algumas considerações. Você pode começar? Eu começar? Sim. Olha, gente, eu acho que assim, o suicídio é quase como se fosse um sintoma atual da nossa sociedade. Entende que a gente tem que recuperar a alma e a gente tem que, por um lado, viver mais pessoalmente, né, criar o Jung chama eixo, ego, self, mas, por outro lado, esse self, essa alma se expande em relação ao mundo também. Entende? Só que existe uma coisa, ela vai se expandir de uma maneira muito mais inteira, quanto mais inteira a gente for. Tá certo? E é uma coisa muito clara, né? Aí é a mensagem humanista, né? A gente suportar dentro de si, porque por mais que a gente falou tudo isso daqui, existe um dado da realidade, existe o que o Jung sempre valorizava, né? Que é a experiência humana, a capacidade de compreensão, de acolhimento do outro. Muito mais do que as ideias, as ideologias, é esse vínculo, entende? Que o Jung, por que a teoria do Jung ela é tão complexa? Porque ela tenta reproduzir a complexidade da natureza humana, entende? Então você não vai encontrar um modelo bonitinho. Eu acho que é isso. Que nem a gente deu exemplo. Em vez de ficar pensando aqui na teoria que vai justificar o sujeito, é pensar no que se sente e essa abertura em relação à totalidade da psique e da alma que se coloca e que a gente não vai conseguir encaixar. Tá certo? E o suicídio, gente, é assim. Daí eu acho que quanto mais enquanto psicólogos a gente conseguir acolher as pessoas, mais a gente tem chance de ouvir elas, entende? Ouvir a partir delas mesmas, não do que a gente pensa, seja indiano, seja sistêmico, seja comportamental. Acho que antes disso, daí tem que Jung valorizava claramente a experiência da psique como tal. Tá certo? Acho que é essa. Obrigada, professor. Bom, vou falar então. Vou começar agradecendo, né? Assim, a Karen começando com a explanação dela falar de família, eu achei super assim importante, porque é aí que muitas vezes nasce, né, o sofrimento, né? E aí eles podem se manter na esfera social, nas relações sociais. E aí o Jung é a própria experiência, né? Então tudo que ele escreveu partiu da experiência dele. Então, eu acho que é um ato de coragem, assim, nós profissionais estamos diante do outro, né, que tanto sofre e fazer essa ponte, né, entre essa experiência que Jung compartilhou com a gente, porque o que ele escreveu é um desdobramento do Livro Vermelho, para quem não conhece, eu acho que é um livro que em algum momento esse livro pode acontecer, né, na vida das pessoas. É isso, a experiência. Gratidão. Para mim foi uma experiência bem bacana e que a gente possa fazer o nosso melhor, né, diante daquele que está na nossa frente e se houver uma situação de risco, contar com o nosso conhecimento e com o afeto, né, com afeto e com conhecimento mesmo. É isso. Obrigada, Alda. Então, complementando, mas eu acho que falando a mesma coisa, complementando, a questão da importância da qualidade do vínculo, né, na psicoterapia com pessoas num alto nível de sofrimento e de desejo de desistir, né. O vínculo, para mim, o terapeuta esse, ele serve de vínculo e ele é o vínculo, né, porque essa pessoa que está nesse nível de sofrimento, ela precisa ter onde segurar, né? Eu não acho que seja a qualquer custo, não,
mas muitos desistem quando, a questão do Eros na clínica, né? Quando ele começa a sentir que ele existe pelo olhar do terapeuta, pela escuta do terapeuta, né? A gente não precisa tocar para abraçar, é uma escuta abraça, o olhar abraça, o sorriso da Alda me abraça sempre, né? Então, assim, como que esse ser humano sente o terapeuta e sente o momento da terapia, né? Também vivi situações em que o vínculo foi muito mais importante do que qualquer interpretação, do que qualquer aprofundamento. Então, assim, é um sentido, Carlos também trouxe, né, a questão humanista, o sentido da vida, para muita gente, não vou dizer todo mundo, porque eu não sei, né, passa pelo Eros, né? Qual é a qualidade das relações? Qual é o sentido das relações? E às vezes o único sentido da pessoa se relacionar acontece no consultório. Então, a gente dá muita importância à qualidade do vínculo, né? Que para mim, dentro da minha experiência, é isso que vai sustentar o indivíduo, a grande força que dá força para o Eros dele, ao nosso Eros. É isso, e muito obrigada por estar com vocês. Nesses momentos de quarentena, de solidão, é muito bom. Bom, quero agradecer, então, em nome de todos nós, e em especial da instituição que é o Instituto Olhos da Alma Sã, pela disponibilidade de vocês virem aqui, né, dividir um pouquinho com a gente do conhecimento imenso que a gente sabe que vocês têm diante de tanto investimento acadêmico e prático. E mandar um abraço aí, sintam-se abraçados por nós. Agradeço também aos alunos que estão aí, aos convidados. E amanhã tem mais, todos já estão convidados, tá? Uma boa noite, fiquem em paz. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite, um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos. Prazer conhecer, prazer encontro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.